Funções de data e hora. Veremos aqui algumas funções. Bem, a função data, sobre a sintaxe dela, ela é bem simples, né? Eu vou chamar ali 3 argumentos, sendo ano, mês e dia, todos obrigatórios, tá? Vamos ver aqui num exemplo. Eu tenho uma tabelinha aqui com dia, mês e ano, né? E eu vou chamar minha função data. Função data, que aparece aqui, né, na sintaxe, para mim selecionar o ano, para mim selecionar o mês e para mim selecionar o dia. A hora que eu executo, né, ele coloca ela aqui para mim. Vamos ver outra aplicação. Eu vim aqui nessa célula, coloquei a data aqui e vou agora fazer a seguinte aplicação. Vou chamar a função data e no ano, agora eu vou chamar uma outra função, a função ano. Então, quando eu chamo a função ano e seleciono uma célula que tem uma data, né, ele vai retornar para mim só o ano. Aqui só para praticar, né? Eu adicionei 10 anos para ele me retornar essa data, né, acrescidos de 10 anos também. Dentro do mês, eu chamei a função mês e selecionei essa célula aqui em destaque, né, que contém essa data, para ele retornar o mês para mim. E fiz a mesma coisa com a função dia. O objetivo aqui é só mostrar para vocês a execução dessas funções, tá? E a hora que eu executo aqui, ele vai me dar essa data aqui acrescidos, né, de 10 anos. Data diff. Essa função aqui, ela geralmente não aparece na busca, né, quando você vai declarar ela. Então é bom ter os argumentos memorizados, né? Que é a data de início, que é obrigatória, a data final e um caractere de texto que, se você ficar com dúvida, você pode chamar aqui a função de ajuda aqui do próprio Excel. Vamos ver aqui na prática. Eu tenho uma data de nascimento aqui e aqui eu chamei a função hoje, para ele me retornar a data de hoje. Então, para que eu tenha a idade da pessoa, eu vou pegar a data de hoje e subtrair pela data de nascimento, certo? Como que eu posso fazer isso aqui? Vou vir cá chamar minha função DataDiff. Você vê que ela não aparece aqui. Eu vou continuar, né? Aqui eu sei, né, que é a data inicial, data final e o código que eu quero de retorno. Eu quero que ele retorne para mim os anos, né? Então vou colocar aqui o Y entre aspas. Executei, ele retornou para mim o ano. Vou abrir aqui o menu de ajuda. E que você vê que tipo, né, de argumento você pode utilizar aqui dentro. Então, o Y para retornar ano, mês para o mês, D para o dia, MD, YM, YD, né, para dias, meses aqui, né, a diferença do ano. Vamos fazer alguns testes aqui então com esses caracteres. Vamos voltar aqui o retorno, eu quero o ano, né? Executei, então tá aqui 33 anos. Aqui embaixo eu fiz a execução agora para meses. Então eu chamei a função DataDiff, selecionei aqui, né, a minha data inicial, minha data final e pedi para ele retornar os meses. O que ele faz? Ele desconsidera o total de anos e me dá só a diferença de meses, né? Então, tirando os 33 anos, quantos meses sobraram? 10 meses. E aí agora eu fiz aqui uma execução para ele me entregar quantos dias, né, sobraram aqui. Vamos ver então aqui o que eu coloquei, ó. Aqui minha função já está executada, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar ela aqui, já está nesta célula. E vamos executar ela aqui em partes. Então, primeira coisa, eu chamei aqui a minha data diff, coloquei aqui minha data inicial, minha data final e pedi para ele retornar aqui os dias. Vamos ver como que ficou essa execução aqui. Eu aperto F9, ele executa para mim dentro da célula. Então aqui deu 315 dias, né? Então, com exceção desses 33 anos, foram, né, 315 dias. Eu vou vir cá, vou chamar agora a data diff novamente. Vou colocar aqui data inicial, data final, e vou pedir para ele me retornar os meses. A mesma operação que eu fiz na célula anterior. Vamos executar ela aqui, ó, com um F9. Beleza, então deu os 10 meses.
Como que eu faço para converter esses meses em dias? Eu vou multiplicar por 365,25, que é o ano com característica, né, de bissexto, dividido por 12. Então essa é a relação de dias por mês. E multiplico por 10. A hora que eu vejo esse resultado aqui, eu percebo que, né, é 10 dias e meio aqui, né, mas eu quero esse retorno inteiro. Então eu vou chamar aqui minha função inteiro. Agora eu tenho aqui a diferença, né, então são 33 anos, 10 meses e 10 dias. E aqui eu fiz mais uma arte, né. Aqui agora eu peguei todas essas informações e concatenei numa única célula, e coloquei alguns textos. Então vamos ver que a primeira execução que eu fiz, eu chamei o DataDiff, vamos rodar ela aqui, pedi o retorno em anos, vou dar um F9 aqui, ele voltou ali para mim 33 anos. E eu coloquei entre aspas, né, a palavra anos, então a gente vai vendo que o que ele está concatenando de resposta. Na minha segunda DataDiff aqui, eu quero o retorno de meses. Então vou executar aqui F9, tá lá 10 meses, e, né, mais a célula de texto. Continuando. Aqui eu coloquei o DataDiff, a mesma equação que eu fiz ali, né, mas vamos executando partes a partes aqui. Eu vou dar um F9, ele me deu os dias. Agora eu preciso converter aqui esses meses em dias de diferença. Faço aquela mesma execução ali, vou dar mais um F9. E executo por último aqui a inteira para vocês verem passo a passo a execução. Então aqui você já percebe, ó, 33 anos, 10 meses e 10 dias, né? Eu tenho esse retorno aqui montadinho. Função dia. Eu só tenho um argumento obrigatório, tá? Que é selecionar um número de série que você quer que ele retorne o dia, né? Então eu pego uma data, chamo a função dia, ele retorna para mim o dia dessa data. E dias, aqui eu vou ter, né, uma subtração. Eu tenho uma data final e uma data inicial, ele vai me dizer quantos dias tem, né? São dois argumentos obrigatórios. Vamos fazer alguns testes aqui, ó. Eu tenho duas datas aqui, né? 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. Aqui, se eu chamar a função dias, ela me pede a data final, a data inicial, e a hora que eu executo ele me dá a quantidade de dias, né, então são 364 dias aqui, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né, desconsiderando o último dia em questão. E posso vir cá e chamar a função dia dessa data. Se eu chamo a função dia, como vocês viram anteriormente, ele retorna para mim o dia dessa data. Então, se eu pegar aqui a data com dia, mês e ano, ele retornou para mim o dia corretamente. Função executada.